dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Olha quem está de volta. Exatamente, eu. E adivinha onde eu estou? No carro. Para variar. Por quê? Porque vamos dar uma saída, eu vou levar vocês comigo. Hoje é feriado aqui nos Estados Unidos. Hoje é o Labor Day. Não temos trabalho. Então, vamos adiantar o que a gente pode adiantar no dia de hoje, já que de segunda a sexta tá bem puxado para mim. Nesse vídeo, gente, eu vou fazer um vídeo de atualizações sobre um vídeo passado que publiquei mais ou menos umas 2 semanas atrás. Peço desculpas a vocês por estar demorando tanto, né, de postar vídeo, porque nesses 15 dias, gente, foi um turbilhão de acontecimentos que eu não esperava. Graças a Deus foram coisas boas. E o que eu quero fazer é exatamente isso, atualizar vocês de como está a minha situação. Tá? E é sobre isso o vídeo hoje. E uns esclarecimentos sobre alguns comentários, 2 comentários, para ser mais precisa, que houveram naquele vídeo, né? E, gente, então, antes de eu começar, vou pedir, por favor, para vocês deixarem um like, comentarem, compartilhar esse vídeo com alguém, deixarem sugestões aí, todo aquele negócio que a gente sabe que a gente pede para fazer, né? Porque é o que ajuda a gente a impulsionar o canal, que ajuda a gente a manter o canal, tá? E antes de mais nada, também eu queria agradecer do fundo do coração, que eu tô pasma, eu não tô sendo muito assíduo, não tô publicando muito vídeo e, meu Jesus, eu tô com mais inscritos. Eu sei que para muita gente isso não é nada, né? Mas para mim é muito. Então eu tô com mais de 400 inscritos. Para mim, eu não imaginava, porque eu não tô muito assídua, que eu fosse conseguir. Teve umas pessoas que se diziam amigas minhas que saíram, né? Que dá pra gente ver quem se inscreve, quem sai, dá pra ver isso, que vocês têm canal no YouTube, não precisa nem tentar investir, vocês conseguem ver quem tá inscrito e quem saiu. E é isso, gente, tá? Muito obrigada do fundo do coração pelos meus novos inscritos. Então vamos fazer aqui a nossa atualização. Bem, gente, é o seguinte, para quem não está entendendo muito bem o que está acontecendo, eu vou pedir para as pessoas que não assistiram o último vídeo assistirem, né, para poder entender exatamente o que aconteceu. Mas comigo foi o seguinte, dando uma resumida rapidinho. Eu sou professora de inglês, sempre fui professora de inglês, tanto no Brasil como agora nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos eu estou lecionando há mais ou menos 17, 18 anos. Né? Trabalho com 2 tipos de programa, que é o programa que tem de inglês para americanos e estrangeiros em faculdades, e um outro programa que é subsidiado pelo governo americano, né? Que é chamado de Adult Education ou Adult Program, tá? E não tem nada a ver com pornografia. Sempre tenho que deixar isso bem frisado para as pessoas não pensarem, porque o nome é estranho, né? Muito bem. Eu eu moro no estado de Maryland, eu trabalhava no estado de Maryland e no estado de Delaware, que é onde sai minha maior fonte de renda, tá? Então eu trabalhava em dois lugares, em Delaware, que a confusão toda vai ser causada em Delaware, então deixe Maryland de lado, que é onde infelizmente eu moro, que é um estado terrível para se morar. Nunca venho para cá, sempre vou dizer isso também. Muito bem, então em Delaware eu dava aula numa faculdade que é privada, não tem nada, logicamente que o governo americano manda algum tipo de subsídio, né, que a educação aqui nesse país é uma das maiores prioridades, tá? E eu dava aula no outro programa, que era o programa, nesse programa os alunos não pagam, no programa da faculdade é pago, tá? Mas quando é Adult Education não é pago, você não paga absolutamente nada. O governo americano é 100% provendo esse tipo de curso, que são cursos profissionalizantes
e cursos também que são os carros-chefes, que é o GED, que é para tirar o diploma do high school, se não terminou, que é o ensino médio no Brasil, a ABE, que é para tirar o diploma do ensino fundamental, que eu acho ensino fundamental no Brasil, sim. E o ESL, que é o que eu dou aula, que é English as Second Language, que são para as pessoas que não falam inglês ou que falam querem melhorar, tá? E aqui a questão de curiosidade também, para vocês terem uma ideia de como o governo americano investe em educação, até as pessoas ilegais podem assistir essas aulas e podem tirar o diploma de qualquer coisa, de GED, de ABE, ESL. Para esse tipo de programa não tem diploma, é só mesmo certificado, tá? Diploma você tem se fizer na faculdade, porque é pago. Então, esclareceu. Por final, deixa eu só falar um negócio aqui, gente, que foi sobre 2 comentários que apareceram no meu vídeo anterior, quando eu falei que eu havia perdido esse emprego aqui em Delaware, lá em Delaware, né, do programa que os alunos não pagam. Foram dizer, porque isso é culpa do Trump, não sei o que mais. Gente, não falem do que vocês não conhecem, o que vocês pensam que conhecem. Não tem nada a ver com o presidente. Foi uma decisão de uma única pessoa que não foi ele. Tá? Tanto que foi somente o estado de Delaware, por causa desta louca, dessa senhora, que quis ferrar com todo mundo. Não tem nada a ver com o presidente, seja ele qual for. Tanto que os subsídios continuam, porque isso é uma coisa que está na Constituição, é obrigado o país a prover educação. E aqui neste país, deixa eu dizer uma coisa para vocês, nesse país a Constituição existe, é respeitada e é seguida. Nesse país é o que acontece com a Constituição, é séria, aqui se leva a sério a Constituição, ela é seguida, tá? Então, não falem besteira, não tem nada a ver com o presidente. Deixa eu terminar para vocês verem a reviravolta que deu, tá? E vocês depois me dizem se tem alguma coisa a ver. Então, não fale esse tipo de besteira, não passe essa vergonha. Teve até uma delas que disse o seguinte: você precisa ver como a educação aqui no Brasil é maravilhosa, com o incentivo que o governo dá para a educação no Brasil. Gente, eu estudei no Brasil, eu sou brasileira, estudei no Brasil, trabalhei como professor no Brasil. Só se foi no local que essa menina estuda que a educação é maravilhosa, porque o Brasil perde até para a Índia. Né? Em estatística, o Brasil perde até para a Índia em relação à educação. Né? E agora então, nem se fala. Bom, voltando ao caso. Aquele dia que eu fiz aquele vídeo, foi literalmente o meu último dia nessa escola no Sussex, que era do Adult Education. Foi literalmente meu último dia, eu estava arrasada, estava muito, muito triste mesmo. Logicamente, eu não me lembro se eu mencionei no outro vídeo, mas eu realmente não lembro se eu mencionei no outro vídeo anterior. Estou fazendo uma ultrapassagem aqui, gente. Mas eu já havia conseguido um outro emprego, eu tinha levado vários nãos na cara, vários lugares que eu tinha me candidatado, né? E isso eu levava não direto. E então tá. Mas eu consegui, já tinha um outro emprego, já tinha até assinado o contrato, que é no Wycomico County, aqui mesmo em Maryland, né? E não era para ser professora, era para ser auxiliar de professora numa escola que era de elementary school, que é no Brasil, que é do jardim, não sei se não existe jardim aí, gente, até a 5ª série, assim que a gente classifica, né? E era para trabalhar como auxiliar, como assistente de professora. O salário horrível, o salário que eu ia fazer ia ser muito menos da metade do que eu fazia. Só para vocês terem uma ideia, desse local que eu saí, minha hora-aula era mais ou menos 42, 43 dólares, hora-aula. E aqui no Wycomico County era 18 alguma coisa, só para vocês terem uma ideia. Diferença assim, estúpida de valores. Que
mais agradeço do fundo do coração a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, de terem me provido esse emprego, tá? Ia cair bastante meu padrão de vida. Não estou falando em relação ao meu casamento, pois é isso, a respeito disso. Estou falando em relação ao meu poder de aquisição, vocês estão entendendo, né? Ia cair, mas com a graça do nosso Deus Jesus Cristo, com a graça de Deus, eu consegui, né, pelo menos um emprego na área que eu trabalho, que eu poderia ter até chances de progredir depois, né? E era um contrato temporário, não era temporário fixo. Só para vocês terem uma ideia, county é como se fosse município aí. Então, consegui um emprego como auxiliar de professora no município de Wycomico, né? Que é o nome do município aqui em Maryland, onde eu consegui. Onde eu moro não é Wycomico, o município aqui que eu moro é Worcester. Muito bem, aí o que acontece? Uma semana antes do meu último dia, eu tava trabalhando no curso de férias, né? Rapidinho. Eu tava trabalhando no curso de férias na faculdade, dando aula de English 101, que é inglês para os americanos mesmo, né? E tava dando aula terça e quinta. Na minha faculdade, no outro colégio, os meus dias eram segunda e quarta. Isso no curso de férias. Muito bem, guardem bem esses dias. Quando foi numa quinta-feira, uma semana antes do meu último dia no colégio, a minha coordenadora estava em sala, estava dando aula. A minha coordenadora passa um e-mail para todo mundo da faculdade, tá? Minha coordenadora da faculdade passa um e-mail para todos os professores de inglês dizendo que tinha aberto vagas para professor de inglês, não professor de Excel, inglês, tá? E Excel é para dar aula para pessoas estrangeiras, que é o famoso cursinho de inglês que tem no Brasil. E inglês, quando eu falo inglês, não é para estrangeiro. Claro que às vezes há estrangeiros que na minha turma, mas a maioria é americano, né? Que são matérias mandatórias que elas têm que ter, que são crédito para poder entrar em outras, se quiserem fazer outros cursos superiores. É mandatório aqui, English 101, English 102 e matemática. E eu dou aula de English 101 e English 102 também. Muito bem, essas vagas eram internas, tá? Não ia abrir ao público, era apenas interno, porque era uma contratação imediata. Só que seria para 2 unidades. Agora deixa eu explicar para vocês uma coisa. Essa faculdade que eu trabalho, a Delaware Technical College, ela tem 4 unidades. Georgetown, que é onde eu trabalho há quase 10 anos, né? Que é a mais próxima da minha casa. Tem na capital de Delaware, que é em Dover, que é o Terry Campus. Tem em Wilmington, que eu não me lembro, acho que é George something, não, George alguma coisa, que é o nome do campus. E em Stanton, que eu não me lembro qual é o nome do campus que eles têm lá, mas são 4 unidades. Então essas vagas, que eram mais de uma, acho que eram 2 vagas, uma para cada unidade. Essas 2 vagas eram para Terry, né, que é Dover, bem distante da minha casa, e Stanton, que é mais longe ainda, né, que é bem ao norte de Delaware, bem ao norte. Eu trabalho ao sul de Delaware. A Dover fica mais ou menos no meio, né, um pouco mais para o norte, e Stanton é bem ao norte mesmo, quase chegando em New Jersey, pra vocês terem uma ideia. Muito bem, ela passa o e-mail e ela me incentiva a mandar, né, no meu currículo, a fazer a minha inscrição, me candidatar. Eu fiquei assim, totalmente desesperançosa, porque levei tanto não na cara, gente, tanto não, que se, porra, e ainda tinha mais o seguinte, era o horário integral e o salário, meu pai. Mas nunca que eu vou conseguir, eu estava tão decepcionada com tudo. Não é que eu não estou me desvalorizando quanto professora. Eu sei que eu sou uma boa professora de inglês, eu sei que eu sou, tá?
Mas eu estava tão assim arrasada, acho que tudo que estava acontecendo. Na próxima semana já seria meu último dia. Levei tanto não, tinha conseguido emprego, mas ia ser difícil para mim. Tá? Muito bem. Eu peguei uma coisa, eu vou. Eu peguei, mandei, fiz a minha inscrição, me candidatei à vaga. Isso numa quinta. Quando foi na quarta-feira da semana seguinte, que foi exatamente quando foi meu último dia, né? Então eu mandei meu currículo tudinho, me candidatei na quinta-feira mesmo. E quando foi na quarta-feira da semana seguinte, que foi meu último dia de aula da Sussex, eu tinha terminado a minha aula, eu fiquei mais um tempinho lá para poder fazer relatório, tem que mostrar que a gente tem os laptops, tem que fazer relatório e tudo mais. Para eu poder ir a Sussex, devolver meu laptop, mostrar o relatório e tudo, né? Coração apertado, arrasada mais do que nunca. Muitas coisas boas me aconteceram, um dos melhores lugares que eu trabalhei na vida. Quer dizer, tudo, né? E quando eu tô quase terminando, eu olho pro meu celular, tinha uma chamada, estavam ligando. Quando eu vejo, tava Dover. Aí eu, na mesma hora, isso aí é da Deltec em Dover. Estão me chamando para fazer entrevista. O que eu vou contar para vocês aconteceu assim em menos de 30 segundos na minha cabeça. Acho que eu não vou atender. Eu estava tão arrasada, eu não vou atender esse telefone aí, mas eu não vou me candidatar para depois levar outro não, ficar mais decepcionada ainda. Vou ficar como tá. A menina, eu querendo resistir o telefone bombando lá, de repente parece que veio uma mão na minha cabeça. Pá, atende, porra! Assim mesmo. Foi a sensação que eu tive. Eu fui no instinto, eu peguei e atendi. Atendi, era realmente de lá. Eles queriam marcar uma entrevista para mim já para a semana seguinte, né? Aí eu fiquei assim, né? Eu tava, tá, tudo bem, vamos marcar. Marcamos a entrevista para a semana seguinte, na terça-feira. Aí só que era o seguinte, eu não sabia chegar lá, que é a distância, gente, que é da minha casa a Terry, né, no campus em Dover, é 1h30 de viagem. 1h30 para ir, 1h30 para voltar. E eu não sabia, eu não era familiarizada com a rota, né? Até porque os dois GPS que eu tenho aqui, eles me detestam. Essa mulher daqui desse meu GPS, os dois, tanto do carro quanto separado, e aqui também do celular, elas me detestam. Elas sempre me mandam para os lugares mais difíceis ou lugares que não tem nada a ver, né? Eu peguei, vou falar com meu marido se ele pode me levar. Eu peguei, liguei para ele. Assim que eu desliguei, liguei com o pessoal lá da Deltec, liguei para ele falando. Aí ele falou, amor, acabei de te mandar um e-mail com o meu, assim, com o meu itinerário para a semana que vem, que ele ia viajar a trabalho. Por 2 dias, era justamente, ele ia viajar na terça e voltava na quinta. Aí eu disse, tu chegaste ali? Eu disse, não. Aí eu peguei, expliquei para ele. Aí eu peguei comigo mesmo, pelo menos eu tentei. No fundo, né, eu estava até um pouco aliviada de dizer que não ia poder. Aí ele pegou assim, não, para lá, deixa eu falar com o meu chefe para ver se eu consigo mudar esse horário. Eu disse, tá. Mas eu estava quase crente que ele não ia. Demorou muito, ele mandou a mensagem que tá tudo bem, que ele ia poder me levar. Assim, então tá. Chega o grande dia da minha entrevista. Me pediram para fazer, né, tinha entrevista e fazer também uma demonstração de aula. Eles pegaram um tópico que é do programa, né, que é o paraphrasing, que é um dos mais difíceis que tem, é o paraphrasing. Tudo bem, vamos fazer essa aula, mas é uma coisa que eu estou acostumada a dar, né? Preparei a aula, levei tudinho bacana, fiz a entrevista, eram 4 pessoas que estavam avaliando. A coordenadora, quando eu falo chair, tem um título que é o chairperson, que é a pessoa que é responsável pelo programa. É maior, vamos dizer, o título é maior que coordenadora, gente. Eu não sei explicar realmente, supervisora, não sei, como se fosse um manda-chuva, né? Então tinha essa pessoa, tinha tinha a minha supervisora. Tinha mais umas 3 pessoas lá e um deles
era o DEAN, que é o Dean of Education, que é uma pessoa, tipo um coordenador geral, vamos dizer assim. Vamos comparar isso, né? É tipo um coordenador geral. Tá. Dos cursos da faculdade toda, não apenas de um curso, mas da faculdade toda. Aí tá, né? Terminou a entrevista. Tu não tá vendo que eu tô passando, não? O problema é tu, meu irmão, não sou eu, não. Aí, vamos. Ai, rapidinho, gente, que tá uma confusão aqui nesse shopping hoje. Aí tá. Quando terminou a minha entrevista, eles falaram o seguinte: bom, agora nós vamos avaliar, vai ser uma contratação rápida, tá? Porque o curso de aula já vai começar daqui a 15 dias, mas nós vamos fazer a avaliação e depois a gente vai fazer as nossas recomendações para o vice-presidente, né? Vamos fazer as nossas recomendações para o vice-presidente. Vice-presidente da faculdade, não vamos pensar que é para o vice-presidente dos Estados Unidos, tá, gente? Que o vice-presidente de lá, ele é o diretor-geral da unidade do Terry Campus, e também ele tem dois cargos, tá? Ele é vice-presidente de todas as unidades, vice-presidente geral da Delaware Tech e também diretor, né, do Terry Campus. Tem 2 posições. Deixa eu parar aqui um pouquinho antes de entrar na loja. Estou aqui no JC Crew, depois eu vou aqui no American Eagle. Muito bem, o que acontece? Saí da minha dita entrevista, né? Disseram que ia entrar em contato comigo. Tudo bem. O que aconteceu? Eu saí da entrevista, só que eu fiquei assim, eu não vou conseguir, cara. Tudo bem que era uma posição, um concurso, vamos dizer assim, que abriu interno. Tudo bem. Só que eu não era a única, entendeu? E eram só 2 vagas. Tem vários professores de inglês lá, vários, né? E essa posição era para contrato com tempo integral. E o salário que começava, meu Jesus Cristo, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Entendeu? E olha que eu trabalho em lugares que pagam muito bem. Tá bom. Aí eu saí da entrevista, falei com meu marido que tava tudo. Foi boa a entrevista, como todas elas sempre foram. Mas eu não tinha esperança devido a tanto não que eu levei, e vendo os critérios que tem, eu não ia conseguir. Gente, eu chego lá na faculdade, e logo depois da entrevista, meu marido me deixou na faculdade, de volta lá no Georgetown, que eu teria aula. Quando eu chego lá, a primeira coisa que eu faço é ler meus e-mails internos, né? E tava já um e-mail lá para mim, da secretária do diretor-geral e vice-presidente do college, querendo marcar a segunda entrevista. Ela dizendo que tinha me telefonado, já tinha me ligado, e que tinha né, que agora ela estava tentando por e-mail para poder ver se eu poderia remarcar a segunda entrevista. Poder marcar a segunda entrevista. Eu fiquei, o quê? Como assim? Que para ir para a segunda entrevista com o vice-presidente, não é assim, deixa eu ver se vai ser praticamente uma coisa certa, né? Que esse pessoal dessa posição, eles têm muita coisa para fazer, eles não vão sentar para fazer entrevista com candidatos à toa, se vocês estão me entendendo, né? Aí eu peguei e falei, sim, claro, né? Aí nós marcamos para a semana seguinte. E eu estava sem acreditar. Cheguei na entrevista na semana seguinte. Nesse dia até foi meu cunhado já, foi meu enteado mais velho que me levou. Vince, muito obrigada, meu querido, por ter me ajudado. Muito obrigado mesmo por ter tirado o seu dia para me levar lá. E
quando eu fui para a entrevista com o vice-presidente e diretor da unidade, eu estava me tremendo de medo, né? Assim, meu Jesus Cristo, né? Sala do camarada assim, eu te perdi, enorme. Aí falei com a secretária dele, né? Aí ficamos conversando, eu e ela, enquanto ele estava entrevistando uma outra pessoa. E quando chegou na minha hora, esse outro candidato saiu, se despediu, né, tudo mais. Aí ele chegou na porta mesmo, ele falou para mim: você, por favor, me dê 5 minutos, porque eu preciso fazer umas observações, anotações. Assim que eu terminar, eu lhe chamo. Eu, claramente, né, lógico, não precisa se preocupar, eu aguardo. Tá bom. Aí quando ele fechou a porta, a secretária olhou para mim assim, ela viu que eu estava nervosa, né? Ela olhou para mim assim: olha, aquela senhora que saiu, ela estava para uma entrevista para uma outra vaga, não tem nada a ver com a tua. Não te preocupa, para você chegar até aqui é porque o negócio tá bom para você. Eu disse: ah, meu pai, tá bom, né? Muito bem, entrei na entrevista, a entrevista foi maravilhosa. Ele falando, né, que ele viu no meu currículo, onde eu trabalhei, foram lugares que ele também trabalhou no início de carreira. Por exemplo, a Warwick, ele trabalhou muito tempo lá, eu trabalhei muito tempo também, e vendo assim as conexões com o passado dele, meu passado profissional também. A entrevista, a gente virou um bate-papo super descontraído. A gente já estava até conversando no final que eu moro em Maryland, na cidade de Berlin, né? Por sinal, a cidade que eu moro, gente, foi onde foi filmado aquele filme The Runaway Bride, Noiva em Fuga. Foi gravado na cidade que eu moro. Eles mudaram o nome da cidade no filme, mas é onde eu moro. Então virou praticamente uma cidadezinha assim turística devido ao filme, né? Fez a cidade ficar turística. Muito bem. Aí no final a gente estava contando já sobre, né, a cidadezinha lá de Berlim, que tem muitos lugares bacanas para ir. A gente estava falando até dos bares e restaurantes que tem lá, né? Aí no final ele falou assim para mim: bom, Márcia, você tem, eu não chamo de Márcia, ele chamava de Miss, eles sempre colocam senhora, né? Miss, gente, desculpa, Brascona, meu último nome. Aí ele perguntou para mim: você tem alguma pergunta para me fazer? Eu olhei para a cara dele e disse: não tenho não, e tenho muitas ao mesmo tempo. Aí ele falou: Márcia, não, Miss Brascona, um cachorrinho lindo ali. Gente, me desculpa, quando vejo o cachorro eu fico boba mesmo. Muito lindo, né? Ele tá levando o dono para passear e não o dono levando ele para passear. Aí ele pegou, disse: você está contratada, eu vou contratar você, eu sei que você tem capacidade, gostei muito do seu jeito, eu gostei muito da sua experiência. Gente, ele falando que eu estava contratada, eu estava assim, eu não estava assimilando o que ele estava me dizendo, eu não estava assimilando. Eu, contratada, depois de tanto não que eu levei, e contratada para trabalhar em Delaware, onde aquela senhora abençoada disse que professores com diploma estrangeiro não poderiam lecionar no Adult Program. Isso não é Adult Program que eu estou dando aula, mantenha isso em mente, gente. É outro programa. Gente, eu saí de lá extasiada. Eu não acredito que eu consegui. Tudo bem, saí de lá, falei com meu enteado, né, gritar: cara, eu consegui! Yeah! Também os dois celebrando, né? Gente, bom, já está com quase 30 minutos esse vídeo. Para resumir tudo, eu tô contratada por horário integral na faculdade que eu sempre trabalhei há quase 10 anos, só que eu não estou mais no campus de Georgetown. Eu estou no Terry Campus, né, que é em Dover. Estou lecionando em Dover agora. Eu estou sendo extremamente bem paga. Estou ganhando mais do triplo que eu fazia até ano passado. Eu conseguia ter uma renda muito boa. Estou fazendo mais do triplo agora, se vocês terem uma ideia, graças ao governo americano, né?
que sempre incentiva a gente a estudar e valoriza. Então é nesse ponto que eu quero chegar, gente. Lembra quando eu falei que algumas pessoas estavam dizendo que dois comentários infelizes que teve, que era a culpa do presidente? Não, gente, não tem nada a ver com o presidente, né? Até porque foi em um estado, por causa da ação de uma pessoa de um determinado, numa porção da parte dessa educação. Eu, com meu diploma estrangeiro, traduzido, né, avaliado, eu sou capaz sim de trabalhar numa faculdade dando aula para inglês para americanos, né, e ganhando muito bem, né? Se fosse uma decisão que foi o governo americano que tomou, eu não estaria nessa posição e seria aplicado em todos os estados. Foi somente no estado de Delaware, em uma porção da parte de essa educação. É uma porção grande? É uma porção grande, com certeza, né? Então, dá vontade de pegar, quando assinei meu contrato, quando eu vi quanto eu ia fazer por ano, que aqui nos Estados Unidos eles fazem o cálculo do salário anual. Aí a gente é pago, na maioria das vezes, de 15 em 15 dias. Eu vou fazer em uma semana um pouco mais do dobro que eu fazia em 15 dias, né? Acho que o dobro, não, um pouco mais não, bem mais. Bem mais que o dobro em 15 dias. Então dá vontade de pegar o meu contrato, enrolar e enfiar no orifício rugoso daquela senhora maldita, que pelo que eu já sei, ela já está começando a ter problemas com isso também, né? Essa medida discriminatória que ela teve. Mas eu não quero me meter mais com isso. Tô bem, tô feliz, agradeço a Deus por ele nunca ter desistido de mim, porque houve um momento sim que eu desisti de Deus, né? É vergonhoso falar isso? É vergonhoso, sim, mas ele não havia desistido de mim e ele me deu um emprego que eu nunca na vida pensei, cogitei em ter. Eu agradeço muito a Deus, agradeço muito ao nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora de Nazaré, como toda paraense, né? Agradeço aos bons espíritos, agradeço a todos. E agradeço a minha irmã, que ela fez uma corrente de oração muito bonita para que eu conseguisse alguma coisa boa. E é isso, gente. Essas são as atualizações. Estou trabalhando agora, integral, em Terry Campus, só com detalhe. Eu dirijo 1h30 para ir, 1h30 para voltar de segunda a sexta. É puxado? É puxado. Vale a pena? De certeza absoluta. Até porque se eu tivesse ficado no outro emprego, eu ia acordar praticamente o mesmo horário, não ia dirigir essa distância toda e não ia nem compensar para mim em relação à gasolina que eu pegar e gastar, né, de lá para cá. Para mim realmente o gasto de gasolina é grande, né, porque eu encho um tanque um dia sim, um dia não, e ainda pago pedágio. Tem um Easy Pass que eu mandei buscar, eu estava usando do meu marido, né, que ficava aqui. Quando chegar eu mostro para vocês. Tinha um Easy Pass ali que você não precisava o Easy Pass é um dispositivo que a gente coloca no carro. Quando chegar eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês que você paga, né, adiantado, e você não precisa parar para pagar, né? É automaticamente tirado debitado no seu cartão de crédito. E como o meu marido também usa o mesmo, e essa semana ele vai precisar usar, eu já fiz o pedido para o meu, né, para poder chegar o mais rápido possível. Agora eu vou ter que pagar durante uma semana ou duas até chegar o aparelhozinho. Mas vale a pena, gente. É um gasto grande que eu vou ter realmente com gasolina e com os pedágios, mas vale a pena e o salário que eu estou ganhando cobre isso, com certeza cobre. Vai ser uma grande oportunidade que eu vou ter de fazer meu pezinho de meia bacana mesmo, sabe? Enfim, gente, é isso. Então peço mais uma vez, antes de encerrar o vídeo, que vocês deixem o like, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, tá? Vou continuar investindo no canal, sim. Eu vou procurar o mais rápido possível
publicar postar o próximo vídeo. E é isso, gente. Agradeço pela presença de vocês. Muito obrigada também pelas mensagens de incentivo que eu recebi no outro vídeo, entendeu? E quero mais uma vez dizer que graças ao meu bom Deus, ao nosso bom Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, a todos, consegui pular mais essa fogueira. Tá bom, gente? Então, super beijo para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.